Olá, caro aluno e aluna, seja bem-vindo à nossa videoaula de administração de pequenos e médias empresas. Eu sou o professor Luiz Aguni e hoje o nosso tema é falar de contabilidade para empreendedores. Geralmente, o empreendedor não quer nem saber da contabilidade, né? Mas aí já é um erro, porque como ele é o dono da empresa, no mínimo, os conceitos básicos é importante que ele saiba para poder analisar como está a sua empresa. Então, o assunto de hoje é falarmos os conceitos básicos da contabilidade que todo empreendedor, independente de gostar ou não gostar, precisaria saber. Vamos lá? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é conhecer os conceitos fundamentais da contabilidade. Como eu disse, o empreendedor não precisa ser um expert, não precisa ser um contador, mas o básico, o mínimo, né, desses conceitos, ele precisa entender. Entender os principais tipos de custos e de tributos, porque como ele vai ser o responsável para que a sua empresa tenha o menor custo e pague o menor tributo, ele precisa entender quais são, né, esses custos e quais são esses tributos. E uma outra coisa importante é analisar os documentos para abertura de uma empresa. Infelizmente, aqui no nosso país, nós temos uma burocracia muito forte para abrir uma empresa que exige vários documentos. Então, nós vamos comentar quais são esses documentos, pelo menos os principais, para que você possa abrir uma empresa. Vamos lá? Bom, em termos de conceito, né? Pelo menos esses conceitos eu acho que é importante o empreendedor saber, né? Ou ter ideia. Por exemplo, entidade contábil. Toda empresa, a partir do momento que você abrir uma empresa, ela vira uma entidade contábil, que aí tem como a principal finalidade distinguir o patrimônio das empresas e as operações que ela for realizando ao longo do tempo. Continuidade, né? Abrir uma empresa, ela está em andamento e ela pressupõe, a partir da abertura, que é uma empresa que vai ter continuidade sem um fim pré-determinado. Então, ela é uma empresa viva. Denominador comum monetário, ou seja, todos os lançamentos, todos os relatórios que você for realizar na sua empresa têm que ser expressos na mesma moeda. Você não pode, por exemplo, colocar um relatório em dólar, outro em euro e outro em real. Não, sempre na mesma moeda. Custo histórico com base no valor. Isso é um outro conceito importante. Todos os registros contábeis, independente, né, do lançamento, ele tem que ser registrado com o valor de aquisição, de quando você comprou. Não pode acrescentar nada e nem alterar. Tá? É o valor real do que você pagou no ato da compra. Realização da receita. Ela deve ser contabilizada no mesmo período em que ela foi gerada. Então, por exemplo, toda a receita do mês de dezembro, que nós estamos, ou deve ser contabilizada no mês de dezembro, independente de quando a sua empresa vai receber. Você pode faturar a sua venda por 30, 60, 90 dias, mas ela tem que ser contabilizada no ato que foi realizado a venda.
confrontação de despesa. Toda despesa realizada para gerar uma receita deve ser lançada também no mesmo período da receita, independente também da data de ocorrência, né? Então, por exemplo, se comprar uma máquina ou qualquer equipamento, que é uma despesa, né? E mesmo que você vai pagar dali 6 meses, 7 meses, não importa. Se comprou hoje, tem que ser lançada no mesmo mês que você comprou. Objetividade. Todos os registros contábeis devem ser lançados de uma forma coerente, objetiva, ou seja, você não pode manipular, é proibido e é ilegal, né? Você tem que ser fiel aos números, você não pode alterar nada, tá? Tem que ser sempre fiel, para que isso tenha consistência. Ou seja, o critério adotado para lançar um evento, uma despesa, uma receita, sempre tem que ser igual. Você não pode ficar alterando o critério. Então, ele tem que também ser consistente, né? Materialidade. Só deverão ser contabilizados fatos relevantes. Então, se tiver uma despesa muito insignificante, né, centavos, você pode colocar um valor aproximado de R$1, por exemplo, né? Mas tem que estar constando isso no seu relatório. Conservadorismo, né? Isso é importante também, né? Para calcular as previsões de resultados, você tem que utilizar o método mais conservador, sobre o menor valor. Então, você não pode considerar uma média que vai dar um valor mais elevado. É sempre o menor valor, porque, caso contrário, isso é ilegal, você está sujeito a multas e a penalidades e a sanções. O que é despesa, né? E o que é custo? É outra coisa que o empreendedor precisa saber, né? Então, vamos entender os conceitos, né? Despesa é todo gasto, bem ou serviço consumido diretamente ou indiretamente para obtenção de receitas. Então, por exemplo, o que você pagar de gasolina ou de comissão sobre administração de vendas, né, é uma despesa. Então, é tudo aquilo que é gasto para você realizar o seu produto ou seu serviço. E custo é todo o gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na produção. Então, tudo que você utilizar no seu processo de produção, que vai produzir o seu produto ou o seu serviço, é custo. Tá? Então, é importante ter esse entendimento que despesa é aqueles gastos indiretos e o custo são os gastos diretos no processo de produção, né? Para você não ter dúvida do que é um e o que é o outro. Em relação aos custos, nós temos vários tipos de custos. Custos fixos, por exemplo, é aquele custo que, independente de você vender ou não vender, ele vai se manter. Por exemplo, o aluguel que você paga no escritório da sua empresa, o salário do funcionário. Então, vendendo ou não vendendo, você vai ter que pagar aquele custo. Por isso ele é chamado de custo fixo. O custo variável já é o contrário. É aquele que varia conforme o volume de produção, que normalmente é aqueles materiais diretos que se utiliza no processo de produção, matéria-prima, por exemplo. Então, quanto mais se produzir, mais matéria-prima, embalagem, né? Quanto mais eu produzir, mais embalagem eu vou precisar. Custos diretos são aqueles que são envolvidos diretamente no processo de produção, né? E aí é todo as matérias-primas e materiais que você utiliza no processo produtivo. O indireto
o próprio nome fala, são aqueles custos que indiretamente faz parte de um processo produtivo. Por exemplo, o óleo que você coloca na máquina que você utiliza no processo produtivo. Tá? Então, também é importante saber como os custos são classificados. Tributos. Infelizmente, o que mais temos no nosso país são tributos. Isso é um problema sério no nosso país. Inclusive, estão há muito tempo pretendendo fazer uma reforma tributária, porque esse é um dos principais itens que dificultam o empresário e o empreendedor brasileiro, que é o excesso de tributos, né? Então, aqui são os principais, tem outros, hein? Mas aqui, o IPI é Imposto sobre Produto Industrializado, tudo que você produzir, você vai pagar. O CONFINS são tributos que fazem a Seguridade Social, né? Ela incide sobre o valor bruto das suas receitas, né? O ISS é Imposto sobre Serviço, caso você realize serviço, então vai ser realizado. Imposto de renda, pessoa jurídica, é em cima do seu lucro que você paga, né? E tem até o da pessoa física também, né? O INSS é para aposentadoria. O PIS é social, integração social, e o ICMS é de circulação de mercadorias. Para o pequeno empreendedor, pequeno e médio, porque isso é uma lei, você pode optar, em vez de pagar todos esses tributos, você pagar um só, chamado simples, que é uma junção de vários tributos, mas para isso você tem que se enquadrar em termos de tamanho de empresa, volume de faturamento, né? Tem que verificar qual é o limite para que você possa utilizar o simples. E para abrir uma empresa é outro problema também que nós temos na nosso país, né, na nossa burocracia. Você tem uma série de procedimentos. Aqui são os principais. Você tem que se registrar na junta comercial para você ser considerado como uma empresa. Tem que abrir uma inscrição municipal. Você tem que obter o alvará de funcionamento, senão você não pode funcionar sem ele. Você tem que obter também a inscrição estadual, seu cadastro na Previdência Social, a sua autorização para emissão de notas fiscais, senão você não consegue emitir as notas fiscais. Tem que ter um contrato social, tem que ter licença do bombeiros e da vigilância sanitária, e dependendo do tipo de negócio que você vai utilizar, você precisa de uma licença ambiental. Vocês estão percebendo, né, que é muito importante o empreendedor, pelo menos, conhecer o básico da contabilidade, o básico dos custos, dos seus tributos, né, para que ele tenha uma boa gestão. Porque se ele não souber, pelo menos, os principais itens básicos da contabilidade, de custos e os documentos para abrir uma empresa, ele vai ter muita dificuldade e, consequentemente, não terá uma boa gestão. Então, esse foi o nosso objetivo da videoaula de hoje, e até uma próxima oportunidade.